Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando sobre radiciação, um assunto que tem muito a ver também com potenciação. Então, inicialmente, nós percebemos aqui que na radiciação temos alguns termos. O sinal, que é chamado de radical, esse aqui, ó, em formato de V. O número que fica aqui dentro do radical é chamado de índice do radical. E o número que fica aqui dentro do radical chama-se radicando. A resposta que a gente encontra é chamado de raiz. Então, vocês não podem esquecer nenhuma dessas partes. Radical é o sinal. Índice do radical é o número que fica aqui. Então, quando ele não aparece, ele equivale ao número 2, certo? E o que fica aqui dentro do radical é chamado de radicando e a resposta raiz. E aí a leitura que a gente faz aqui nesse sentido é raiz cúbica de 8. Então, quando tem um 3 aqui, nós dizemos raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado ao cubo, que é esse número que está aqui, vai dar 8? Só um número, que é o 2. Então, por que 2? Porque 2 elevado ao cubo, ó. Veja que o índice do radical virou o expoente aqui na potência. Então, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Então, vocês viram lá em potenciação, que aqui se chama base, aqui expoente e aqui potência. Então, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, veja que o índice do radical ele acaba de se transformar, no caso aqui, no expoente, que vai ocasionar a repetição da base em várias vezes até chegar à comprovação do resultado aqui. Então, radical, símbolo. Índice do radical, quando não aparece nenhum aqui, vale 2, né? Radicando e raiz. Temos aqui outros exemplos a serem resolvidos e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pois são exemplos variados. Então, no primeiro exemplo aqui nós temos o sinal, não tem nada aqui, quando não tem nada vale 2, e aqui 25. Então, raiz quadrada de 25. Então, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 25? Só existe um número, que no caso é o quê? 5. E por que 5? Porque 5 elevado ao quadrado equivale ao quê? A 5 vezes 5, que vai dar o quê? 25. Então, veja que só há um número que é elevado ao quadrado vai dar os 25 aqui. Certo? Raiz cúbica de menos 100. Raiz cúbica de menos 100 é menos 10. E por que, pessoal, é menos 10? Né? Perdão, 1000. Né? Confundi com, no caso aqui, com 100. Então, raiz cúbica de 1000 é menos 10. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, né, só há um número que, elevado ao cubo, vai dar o 1000, que é o menos 10. Então, no caso aqui, eu vou vir, ó, menos 10 elevado ao cubo, que é igual ao quê? A menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Então, primeiro eu faço a multiplicação, depois eu faço o jogo de sinais. Então, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, veja que aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho ainda positivo. Então, como é que eu faço para transformar aqui negativo? Ó, jogo de sinais, menos com menos, mais e mais com menos dá menos. Então, só há um número que equivale à raiz cúbica de menos 1000, que é menos 10. Aqui nós temos raiz quadrada de menos 100. Então, pessoal, há aqui uma dica importante. Não vai existir raiz quadrada ou que o índice do radical aqui seja um número par, né? 2, 4, 6, de um número negativo. Então, toda vez que o índice do radical ele for par e o radicando for negativo, com relação aos números reais, certo? Não existe. Então, essa raiz aqui não vai existir. Então, não existe raiz sendo o índice do radical número par. Se ele é par, no caso aqui é 2, e aqui sendo negativo, então não existe no conjunto dos números reais. Então, a gente usa aqui esse símbolo, certo? Temos aqui outro exemplo. Raiz quadrada de 25 quartos. Então, qual é o número que, elevado ao quadrado,
vai dar os 25 quartos? Bem, faz por partes. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 4 é 2. Mas por que 5 meios é a raiz quadrada de 25 quartos? Aí agora você faz a multiplicação aqui no caso. Ó. 5 meios elevado ao quadrado. Que equivale o quê? A 5 meios vezes 5 meios. Então, 5 vezes 5, 25. E 2 vezes 2, 4. Então, 5 meios equivale o quê? Ao resultado da raiz quadrada de 25 quartos. Né? Então, aqui é o resultado. Aqui eu mostrei que, que 5 meios elevado ao quadrado é igual a 5 meios vezes 5 meios. E aí fiz a multiplicação e veja que deu o mesmo valor que está aqui. Quanto é a raiz quadrada de 0,09, né? Ou 9 centésimos? Nesse caso aqui é o quê? 0,3, né? Por que 0,3? Aí a gente vai lá, ó, fazer o quê? A multiplicação, ó, 0,3 elevado ao quadrado, certo? Então, 0,3 elevado ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que o quê? 0,3 vezes 0,3. Então, vamos fazer a multiplicação. Quem ainda tem dúvidas, como eu multiplico dois números decimais, né? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes nada, nada. 0 vezes 3, 0. E 0 vezes 0, 0. Passei o traço. 9, 0, 0. Aqui eu tenho quantas casas decimais? Uma casa decimal. E aqui eu tenho também uma casa decimal. Então, somando aqui, eu vou ter duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais aqui, e quando eu falo casa decimal, é a contagem do número indo para a direita. Uma casa decimal aqui, mais uma casa decimal aqui, eu vou ter um total de duas casas decimais, que é o que eu vou saltar, certo? Aqui indo para a esquerda. Então, saltei uma, saltei duas. Então, deu o quê? 0,09. Então, realmente, 0,3 ou 3 décimos é a raiz quadrada de 9 centésimos. Então, ó, o resultado está aqui. Nesse caso aqui, né, aí a gente vem naquela questão. Aqui é a raiz quadrada, no caso de menos 64. Só que o sinal de menos, pessoal, está aqui, ó, do lado de fora, certo? Então, raiz quadrada de 64 é o quê? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 64? Vai dar o menos 8. E por que dá menos 8? Porque, ó, menos 8 elevado ao quadrado, eu coloco lá de fora o sinal. É igual a 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8 vai dar o quê? 64. E aí o sinal de menos vem para cá. Então, nesse caso aqui específico, você tem como colocar o sinal negativo, sendo uma raiz quadrada ou expoente par. Só não vai dar certo ou não vai existir essa raiz, ó, se o sinal estiver dentro aqui e o índice do radical for par. Índice do radical sendo par e a raiz aqui, ó, o radicando sendo negativo, não existe. Agora, se tiver do lado de fora, aí sim vai proceder sem problema algum. Aqui é o mesmo caso. Raiz quadrada de 16 nono, né? Qual é a raiz quadrada de 16? Aí eu faço separado. Raiz quadrada de 16 é 4, né? E aí raiz quadrada de 9, 3. Então, você coloca lá o sinal de menos. Certo? Já vou aqui antecipar o cálculo. Ó. Raiz quadrada de 16 nonos, né? Só que negativo vai dar o quê? Menos 4 terços. Então, eu vou lá pegar, ó. Vou colocar o menos 4 terços elevado ao quadrado. E aí eu coloco aqui, ó, 4 terços vezes 4 terços. 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 3, 9. E o sinal de menos eu coloco no final. Então, realmente vai dar o mesmo resultado aqui com o sinal negativo.
Então, existem alguns pontos que têm que serem observados, né? Tendo radicando normal positivo, não importa que o índice radical vai ter sempre raiz. Radicando negativo, certo? Se for índice do radical ímpar, vai ter sempre raiz também negativa, sem nenhum problema. Quando o radicando ele é positivo, e o índice do radical aqui, ó, se ele for par, né, aí não vai ter raiz, né? Aqui nós temos fração, a raiz normalmente se calcula, número decimal, e aí vem aquele caso, quando o sinal está fora do radical, mesmo o índice radical sendo par, eu tenho sim uma raiz negativa. Então é só se atentar. Sinal estando fora do radical, eu tenho raiz negativa, certo? E se o sinal for dentro do radical, aí no caso não vai ter como, não vai existir raiz. Então é dessa forma que a gente faz o cálculo aí de radiciação.